Nas religiões e cultos de matriz africana, Exu é um orixá fundamental na espiritualidade dos Yorubás, um povo originário da África Ocidental, em especial da Nigéria e do antigo reino de Daomé, hoje Benin. Exu é uma divindade primordial nessas culturas, e à medida em que a religião se espalhou pelo mundo, o nome deste orixá variou em diferentes locais, mas as crenças permanecem semelhantes. Exu é cultuado não só na África Ocidental, mas também nas ilhas do Caribe e na América do Sul, em especial no Brasil, sendo que aqui o seu culto é compartilhado tanto pelo candomblé quanto pela umbanda. Esta é uma divindade complexa e multifacetada, sendo conhecido como o mensageiro dos orixás, atuando como intermediário entre os deuses e os seres humanos. Exu é também o guardião dos caminhos e tem a capacidade de remover obstáculos, sendo frequentemente associado à comunicação e à transição, ao movimento. Na cultura iorubá, de onde se originam essas tradições, Exu é considerado uma figura essencial para a manutenção do equilíbrio e da ordem do universo. Ele é o orixá da multiplicidade e está presente em todos os aspectos da vida, simbolizando o dinamismo e a constante mudança. Apesar de algumas vezes ser mal interpretado devido a estereótipos e preconceitos, Exu não é uma entidade maligna. Na verdade, ele é visto como um orixá que possui tantas virtudes quanto defeitos, assim como os seres humanos, e suas ações podem ser tanto para o bem quanto para o mal, dependendo das circunstâncias. Exu é celebrado por sua proximidade com as pessoas, seu senso de generosidade e compreensão. Ele é descrito como o mais humano entre todos os orixás. Atualmente, as religiões de matriz africana têm feito esforços para educar as pessoas sobre o verdadeiro papel e a importância deste orixá, combatendo assim o preconceito e a desinformação. É muito curioso notar que, apesar de não parecer, há muitas e diversas semelhanças entre o orixá das religiões africanas e Jesus, o mentor do cristianismo. Estas semelhanças já foram percebidas anteriormente, mas aqui nós procuraremos estabelecê-las de forma mais clara e sucinta. O nome de Exu tem uma semelhança indiscutível com o nome original pelo qual Jesus teria sido chamado quando, segundo os evangelhos, ele teria vivido, ou seja, Yeshu. Não que a língua iorubá, que gerou o nome do orixá, tenha algo a ver com línguas semitas, o hebraico, o aramaico ou outra língua qualquer, mas por conta de uma coincidência sonora. Ambos os nomes soam quase que idênticos em variantes semitas, como o aramaico galileu e o siríaco. Veremos, entretanto, que não apenas os nomes são semelhantes, mas também certos traços de personalidade, funções, símbolos e ações. É bom lembrar que até hoje, comunidades cristãs de fala aramaica do Líbano e da Síria chamam Jesus pelo seu nome original, Yeshu, acentuando ainda mais a assonância com o nome do orixá Exu. Nos cultos afro-brasileiros, Exu é o orixá da comunicação, da fala, sendo o patrono das artes e ofícios relacionados a essa habilidade. Segundo os seguidores destas religiões, Exu é o mensageiro que liga o divino ao humano. É ele que traz a palavra,
que faz a ponte entre o físico e o metafísico. Jesus, como se sabe, é chamado de Palavra de Deus encarnada, ou seja, a palavra que se tornou homem. Em Hebreus 1, verso 1, lemos também que Deus ultimamente se comunica por meio de Jesus. Assim, as semelhanças entre os dois avatares é algo muito óbvio. As funções são virtualmente as mesmas. Outros arquétipos que são paralelos às funções de Exu e Jesus, como a palavra ou mensageiro do divino, são o Hermes grego e o Mercúrio romano. Exu seria o intermediário entre o mundo material e o espiritual, o elo entre os orixás e os seres humanos. Nos cultos afro-brasileiros, nada é feito sem que antes se peça ou que se invoque este orixá, pois como mediador entre o divino e o humano, é ele que mais se aproxima do homem e que manifesta tanto características espirituais quanto humanas. Jesus também, segundo a dogmática cristã, é, por sua vez, um mediador, um intermediário entre Deus e os homens, e tudo deve ser feito, segundo o Novo Testamento, em seu nome. Jesus também é tratado como o divino que se aproxima do humano, o Deus que toma forma humana e se achega à sua criatura. Não há aqui distinção alguma entre as funções de Exu e Jesus, e, portanto, ambos acabam se ligando, ainda que de forma involuntária, sendo tratados como uma única personalidade. Segundo a mitologia iorubá, Olodumare, a divindade suprema, após um tempo imemorial de inércia, resolve criar o mundo, e a sua primeira criação é a pedra primordial, chamada por ele de Exu Yangui. Assim, Exu é representado como a pedra primordial e fundamental, a origem de todo o mundo material e, ao mesmo tempo, ligado ao espírito. No Novo Testamento, Jesus é também representado por uma pedra ou rocha, se preferirem. Em Efésios 2:20, Paulo diz que Jesus é a pedra angular, a pedra da esquina, que sustenta todo o edifício da fé. Mais uma vez, os paralelos são muito óbvios. Exu é o Senhor dos caminhos, de acordo com os seus seguidores, ele é o caminho e o guardião das portas, segundo a tradição iorubá. Como uma de suas funções é estabelecer o contato entre o divino e o humano, era natural que Exu fosse associado aos caminhos e às portas, que representam acesso, o canal ou veículo de comunicação entre as esferas inferiores e o mundo de Olorum, o céu ou a morada de Olodumaré, o Deus Supremo. Jesus é também descrito da mesma forma como o caminho, e disse ainda que ninguém pode chegar até Deus a não ser por ele, sendo também descrito como a porta pela qual as pessoas devem entrar. Exu, nos cultos afro-brasileiros, tem uma contraparte feminina, chamada de Pombagira, que sempre o acompanha. Por representar aspectos que atentam contra os costumes de uma sociedade conservadora, a Pombagira é vista como uma entidade que é permeada de simbologia negativa. Na verdade, é apenas a representação do poder do feminino, da independência e da autodeterminação da mulher. O preconceito oriundo desses conceitos fez esta entidade receber o rótulo de prostituta. Já Jesus, no Novo Testamento, também apresenta uma espécie de contraparte feminina, Maria Madalena, e de forma surpreendente, ela também é vista pela tradição como uma ex-prostituta, de quem, segundo o Evangelho, Jesus teria expulsado 7 demônios.
Mais uma vez, para nossa surpresa, alguns nomes associados à pombagira incluem o arquétipo do número 7, a saber, a falange das 7 saias e a dos 7 cruzeiros. Na mitologia cristã, há ainda a presença de uma pomba, que representaria um aspecto secreto e feminino do divino. Exu é representado com formas humanas e também por símbolos fálicos. O orixá, segundo a tradição do povo Banto e Iorubá, carrega um bastão, uma vara chamada de ogó, com o qual ele realiza seus atos mágicos e vence inimigos. O ogó é também um símbolo de fertilidade devido ao seu formato fálico. Quanto a Jesus, sabemos que nas primitivas representações dele, encontradas nas catacumbas de Roma, da Via Napo, por exemplo, ele aparece com um bastão ou uma vara em suas mãos, com os quais faz seus supostos milagres. Jesus é também tradicionalmente associado à figura da cruz, que sempre foi visto como um símbolo fálico desde tempos imemoriais, do Egito até culturas mais recentes. Exu é também representado por um tridente, que simboliza os elementos terra, água, ar e fogo. E o tridente nada mais é do que uma cruz estilizada e com os seus braços voltados para o alto.